Nossa aula de hoje é de história. Então, tá aí o tema de hoje, viver em família. Temos aí a família da turma do Eleva. Preciso que vocês façam a leitura de cada família para você identificar as diferenças, as semelhanças e quais são as regras que cada família tem. Já aprendemos que as famílias têm hábitos e histórias diferentes. Hoje vamos estudar como as famílias vivem e quais são as regras de cada uma delas. Temos aí as famílias da turma do Eleva e cada família traz a sua regra e o seu jeito de viver. Podemos ver que as famílias, elas não são iguais. E também podemos observar as diferenças e as semelhanças. As diferenças são as composições das famílias, sobre as ações que elas estão realizando e os ambientes. E as semelhanças que podemos notar são as regras, que todas as famílias têm regras. E aí, na turma do Eleva, a gente pode perceber as seguintes regras. Vamos lá? A primeira regra que a gente pode perceber é que a gente não pode usar o celular na hora do jantar. A segunda regra é que para a gente brincar, a gente só pode brincar quando terminar o dever de casa. E também temos que ajudar nas tarefas de casa. E também guardar os brinquedos após brincar. Então, após a gente identificar as regras da turma do Eleva, eu quero que aí na atividade número 2, na página 178, você escreva uma regra da sua família. Então, deixe escrito aí. As famílias são diferentes e, por isso, os hábitos e as regras variam de uma família para outra. Por que será que isso acontece? Cada família é composta por pessoas com origens diversas. Essas variedades de hábitos e regras se devem a algumas questões, como a região do país onde nasceram, o contato com as outras pessoas ao longo da vida e o lugar aonde vivem. Você já percebeu as famílias de seus colegas? Elas são iguais à sua? Os seus colegas moram em locais parecidos com o seu? O ambiente também pode influenciar os hábitos e costumes de uma família. A história de uma casa faz parte da história da família que mora nela. As regras que são estabelecidas no ambiente doméstico são particulares de cada família. As famílias que moram no campo podem ter como regra que todos ajudem a cuidar dos animais. Essa regra seria boa para uma família que mora na cidade? Você acha que essa regra, gente, seria boa para uma família que mora na cidade para cuidar dos animais? Por que você acha? Essa regra, ela é para a família que mora no campo. As famílias que moram na cidade podem ter como regra que as crianças não andem de ônibus sozinhas. Você acha que essa regra, ela seria boa para uma família que mora lá no campo? Não, né? Essa regra seria mais para as da cidade, porque lá no campo não tem ônibus. O ônibus tem aqui na cidade. Então, as regras que servem para uma família
servem para a outra família? Na sua casa também tem regras. Eu quero que você converse com os seus responsáveis e eu quero que você escreva e desenhe uma regra da sua casa. Então, faça bem bonito esse desenho e essa escrita. Agora, vamos falar sobre conviver na escola. Conviver na escola também existe regras. E por isso, no nosso primeiro dia de aula, a gente fez as regras do primeiro ano. A gente fez as regras da nossa sala. E aqui eu deixo para vocês a turma do Eleva na escola. A Duda e o Theo estão conversando sem parar. E a professora precisou chamar a atenção deles, para eles prestarem atenção. Vocês acham que eles estavam certos ao conversar durante a aula? Na escola também tem regras e elas precisam ser seguidas. As regras são importantes para a aula acontecer e não ficar bagunçado. A escola é um lugar bem divertido, mas há hora para brincar e hora para estudar. Na escola, também convivemos com várias pessoas, professores, alunos, diretores, secretárias, merendeiras, porteiros, zeladores, bibliotecários. Então, para que ela funcione em harmonia, é preciso organização e respeito. Para que a escola seja um ambiente agradável, regras de convivência são necessárias. Elas ajudam as pessoas a viverem melhor umas com as outras. Por isso, já temos as nossas regras na nossa sala. Agora vamos falar em conviver em comunidade. Temos aí a turma do Eleva brincando na pracinha. Eles estão aí brincando num espaço público. O que essas crianças estão fazendo? Eles estão brincando, eles estão usando o espaço de forma certa ou errada? Na pracinha, podemos brincar do jeito que queremos ou existem regras? Quais regras? Na pracinha também existem regras. São espaços comunitários e a gente tem que jogar o lixo no lixo. Não podemos brigar. Temos que usar os brinquedos de forma correta. E se a gente levar os animais para passear, a gente tem que recolher o cocô do animalzinho. Em outros lugares também existem regras. E na pracinha, no parque, nas ruas, no templo religioso, ou seja, nos espaços públicos, temos que nos comportar bem. Deve haver respeito pelos outros e aceitação de que há obrigações a serem cumpridas. Sem isso, cada um faria o que quisesse e haveria uma falta de harmonia. Então agora eu vou deixar para vocês 2 ambientes e eu quero que vocês escrevam para mim como que a gente deve respeitar as regras nesses ambientes. Nós vamos observar as imagens a seguir e vamos escrever quais as regras que caberia em cada ambiente. Ok? Então, vou colocar agora as imagens. Temos aí uma imagem onde temos várias pessoas. Pessoas de bicicleta, pessoas andando a pé. Quais as regras que a gente poderia fazer para esse ambiente? Aí a gente pode fazer a regra que a gente tem que atravessar na faixa, que a gente, se for criança, tem que caminhar junto com os pais, não pode correr na frente dos pais, tem que andar juntinho.
Temos aí agora uma biblioteca e a professora está contando história. Então, uma regra para esse ambiente é fazer silêncio, ouvir a história e cuidar muito bem dos livros. Não podemos rasgar, deixar jogados. É um ambiente de silêncio. Agora, deixo para vocês um super desafio. Temos aí as placas de trânsito. Essas placas existem para ajudar na organização do trânsito. Sem ela, seria uma bagunça. Então, eu quero que vocês descubram o que cada placa significa e escreva aí no super. Chegamos no final da nossa aula. Até mais na nossa aula online.